Vamos ler juntos, todos nós, mais uma vez aqui para a glória e honra do nosso Deus. Leiamos então. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, a temática da santificação é relevante e, portanto, bem acentuada nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Para que nós tenhamos assim uma noção desta importância e deste acento que Paulo dá à palavra santificação, que é um substantivo feminino. Essa expressão santificação, para os irmãos terem uma ideia disso, aparece 3 vezes nessa primeira seção do capítulo 4. Aparece no versículo 3, 4 e depois lá no versículo 7. Mas o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, inspirado por Deus, ele utiliza a ideia de santidade em 2 outras formas linguísticas. Nesta mesma carta, no capítulo 3, o versículo 13, que assim diz: a fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Mas ele utiliza também a expressão santifique no capítulo 5, versículo de número 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observem os irmãos, nesses 2 textos que nós lemos, que esta expressão, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aparece de maneira enfática. Isso não é aleatório. Isso tem um sentido muito importante aqui nessa carta. Mas também o que nos interessa e nos chama muito a atenção, meus irmãos, a respeito desse tema da santificação, é que existe nessa carta de Paulo a esta igreja, a igreja de Tessalônica, uma associação bastante assim forte na santidade, que é o tema desta noite, mas na relação existente entre santidade e amor fraternal entre os irmãos. Ou seja, para que nós vivamos a santificação, o processo santificador, não pode faltar amor. É incoerente a gente afirmar a santidade e negar o amor. Da mesma forma como seria incoerente falarmos que amamos se não tiver santificação. Como que aparece isso no texto? Olha, para os irmãos terem uma ideia, no capítulo 4, o versículo que vem logo em seguida a essa primeira sessão, Paulo assim nos diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Mas não fica apenas nesse texto. No capítulo 4, lá no versículo 15, é interessante a gente pensar também, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceis com os demais, que não têm esperança. Aí a gente lembra, meus irmãos, que há também um nexo entre amor, santidade e esperança. Em alguns outros textos, há também um nexo com a fé, nessa carta de Paulo. Então, é fundamental entendermos o que Paulo, o apóstolo, estava querendo enfatizar a respeito dessa vinculação, dessa junção entre amor e santidade.
E aí a gente pode voltar o nosso olhar, meus irmãos, lá para Efésios capítulo 1, o versículo de número 4. Os irmãos podem acompanhar na palavra, lá em Efésios capítulo 1, o versículo 4. Olha o que Paulo está dando ênfase, meus irmãos. Assim como também Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Nessa mesma compreensão de Paulo, meus irmãos, e para ele existe de fato uma sintonia, uma equivalência. E aqui vale destacar isso, porque o texto de Tessalonicenses capítulo 4 nos permite pensarmos dessa forma. Então, há em Paulo um nexo, uma junção, uma vinculação entre amor e santidade. Mas também há, meus amados irmãos, uma equivalência entre a santidade do sexo, podemos dizer assim, e da sexualidade, com a santidade do amor, cujo respaldo para esse nexo encontra-se naquilo que Jesus ensinou. Mas como assim, pastor Reinaldo? Como que existe esse nexo? Olha, a gente pode ler um texto, Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Olha, meus irmãos, que coisa interessante que Jesus ensinou. E a gente precisa entender isso aqui de maneira assim, bem intensa e profunda. Olha, todo aquele que olhar, preste atenção, meus amados irmãos, todo aquele que olhar. O que é isso? Uma interpretação que nós fazemos a partir do olhar. Todo aquele que olhar, interpretação, pensamento para uma mulher com o desejo de possuí-la. Desejo aqui pode ser entendido, meus irmãos, como uma emoção. Já cometeu. Cometer aqui, já cometeu, é comportamento. Então, três coisas, olha: interpretação, emoção e comportamento. Que comportamento é esse? O texto prossegue: adultério com ela em seu coração. É muito interessante isso. Mas só para esclarecer, meus irmãos, aqui, por mais que a palavra desejo, ou os desejos, sejam de difícil definição, nós podemos afirmar que há no âmbito da humanidade, de cada um de nós, uma consciência dos nossos desejos. Então, é possível que nós afirmemos aqui que os desejos conscientes que nós temos, quaisquer que sejam esses desejos, eles são acompanhados geralmente por uma resposta emocional muito forte e dominadora. Por isso que fica meio incontrolável, fica visceral, nos controla, nos domina, toma conta do nosso ser. Esse tipo de desejo, que pode ser também pensado como uma expectativa, por ser totalmente contrário à santificação, foi condenado por Jesus. E foi condenado pelo mestre como um adultério sutil, conforme nós lemos. Porque se dá no âmbito da nossa interpretação. Eu vejo alguma coisa e interpreto, aquilo pode ser meu. Aquilo pode ser um objeto em que eu aproprio. E o mestre, então, ele diz dessa condenação. Então, as nossas interpretações são cognições que nós fazemos. E nessas cognições aparecem as nossas emoções, os nossos desejos. Mas também aparece aqui o nosso comportamento. Então, meus amados irmãos, o que se quer dizer aqui é que a santidade nos leva ao amor. E, obviamente, o amor nos leva à santidade. Em outras palavras, meus queridos irmãos, a receita, se assim a gente puder enfatizar, para a santidade é o amor que se realiza por meio de atitudes concretas. Não em desfavor de alguém, mas em favor do outro.
Desse modo, meus amados irmãos, observando o texto, bem como toda a carta de Paulo aqui aos Tessalonicenses, Paulo faz uma advertência muito mesmo interessante. Quando faz esse nexo entre amor e santidade, santidade e amor. Que advertência é essa, meus amados irmãos? Então, para Paulo, a comunhão eclesial, isto é, a comunhão nossa na igreja, a comunhão entre nós, cuja marca é o amor, não pode ser ferida, não pode ser maculada por nada neste mundo. Nem mesmo, aí a gente vai entender, nem mesmo pela impureza, nem mesmo pela imoralidade que são descritas nesse texto do capítulo 4, que nós lemos aqui, 2 versículos desse texto, mas todo o texto dessa primeira sessão descreve essa imoralidade, essa impureza como alguns elementos aqui, ó. Vos abstenhais da prostituição. Mas Paulo vai um pouquinho mais. Ele trabalha com a ideia de que nós devemos possuir o nosso corpo, que é a única propriedade que nós temos desde quando nós nascemos, e vamos morrer com este corpo. Nós não levaremos nada deste mundo a não ser esse referencial. Mas ele fala também desejos de lascívia. E é interessante que a palavra desejo aqui aparece num contraponto também com a palavra lascívia, que é um desejo sensualizador. Mas Paulo vai um pouquinho mais. Não é só no âmbito dessa imoralidade, é na ausência do amor fraternal. E ele vai e prossegue aqui no texto, ó. Nesta matéria, ninguém ofenda ou defraude ao irmão. Muitas vezes nós nos preocupamos com um determinado tipo de vida cristã, que se pauta talvez numa imoralidade, né, que é contrária à nossa fé cristã, mas esquecemos de coisas básicas, e é isso que Paulo não está nos deixando esquecer. Não adianta fazer uma coisa e esquecer das outras. Amor conjuga com santidade. Santidade conjuga com amor. Então, a partir, meus amados irmãos, dessa associação que o texto nos permite fazer, de amor fraternal, de amor convivencial com a santidade, nós podemos recorrer àquele texto que foi projetado aqui, no momento nosso aqui de culto, que é Hebreus 12, 14. O que é que diz Hebreus 12, 14? O texto é muito claro. E a carta de Tessalonicenses, a primeira carta, vai tocar de forma assim, majestosa assim, sobre esses temas. E o texto de Hebreus diz assim, olha: segui a paz com todos e a santificação. E como que ele bate o martelo? O texto de Hebreus bate o martelo, olha: sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério, meus amados irmãos. É muito sério. É interessante, meus amados irmãos, aqui, que a mesma palavra de Hebreus para santificação, lá no grego, a mesma palavra é a palavra que Paulo usa aqui nesse texto de Tessalonicenses. É a mesma palavra. Nessa direção, então, meus amados, o tema da santificação nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse tema pode ser pensado como um convite irrecusável a cada um de nós. Pode ser pensado como um convite irrecusável e que mantém uma estreita relação com 2 outros assuntos que Paulo trabalha nessa carta. E aí a pergunta que não quer se calar é: Pastor Reinaldo, quais são esses 2 assuntos que Paulo trata na carta? Tem muitos outros assuntos, eu queria destacar 2 aqui, que são centrais nessa carta. O primeiro assunto, meus amados irmãos, está relacionado à santificação, obviamente, mas está relacionado a partir de uma aceitação das boas novas do Evangelho.
está relacionada a uma vida nova que se recebe em Cristo, quando nos defrontamos com a palavra de Deus pela fé. Isso está onde? No capítulo 1 de Tessalonicenses. Olha no versículo de número 6. Com efeito, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Essa expressão é muito importante. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, aqueles irmãos lá de Tessalônica, dessa igreja, eles aceitaram, receberam a palavra. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? Pastor Reinaldo, santificação? Sim. É na conversão que nós iniciamos o processo de santificação. Aqui é o ponto inicial, mas nós não podemos perder que nós devemos viver o tempo todo buscando, desenvolvendo esse processo. Então é na conversão que se inicia o processo de santificação, pois santificar-se tem a ver com regeneração. Uma vez que a vida santa, aquela que realmente é espiritual, separada do pecado, é obra do nosso Deus e é determinada por Ele na nossa vida. Mas, meus irmãos, contudo, Paulo confirma que a santificação não se restringe somente a esse início. E que essa santificação tem uma dinâmica própria. E que dinâmica é essa, né, que Paulo traz para a gente aqui? Aí é isso que ele começa a discorrer nessa primeira sessão aqui do capítulo. Essa dinâmica diz respeito, meus amados irmãos, no texto, a se abster da prostituição. Possuir o próprio corpo em santificação e honra, diz o texto. Agora, possuir o corpo em santificação, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Mas Paulo prossegue. Veja, não é só uma questão ligada à sexualidade ou à prática sexual ilícita. Não, há comportamentos nossos que às vezes passam a ser corriqueiros. Aí Paulo prossegue, olha, tem a ver com santidade ofender o irmão. Tem a ver com santidade defraudar o nosso irmão. Ou seja, é impossível haver santidade se a gente pratica tais coisas. Essa dinâmica que Paulo traz aqui para nós como possibilidade no texto é inerente, meus irmãos, ao próprio Deus, diz respeito ao próprio Deus. Olha no capítulo 4, versículo 7, o texto que nós lemos. Então essa dinâmica encontra-se em Deus e é inerente a Ele. E Paulo diz assim, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É Deus, meus amados irmãos, que nos chamou, não para a impureza, de qualquer tipo de impureza que for. Ele nos chamou para a santificação, e esse deve ser um processo, a santificação permanente e contínuo à nossa vida. Então Paulo está alinhando, olha, nós nos santificamos quando recebemos a palavra, mas devemos continuar esse processo de santificação durante toda a nossa vida. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não pare não. Domingo passado agora, meus amados irmãos, nós tivemos uma live com uma classe da EBD, dos jovens, e no finalzinho a gente abriu para umas perguntas, e houve uma pergunta que apareceu lá, ao pastor Reginaldo, que foi o palestrante dessa live,
Pastor Reginaldo é lá de Curitiba. É possível o crente não pecar? Essa foi a pergunta. Se você recebesse essa pergunta, o que você responderia? É possível o crente não pecar? Perguntou isso com base no texto de Hebreus. O pastor Reginaldo disse: é complicado e muito difícil, mas é possível. É possível o crente viver sem pecar, desde que ele tenha um pacto de santificação permanente em sua vida. Seja fiel na oração, seja envolvido com o próprio agir de Deus na sua vida, e permita que Deus haja na sua vida. Então é possível. A gente não pode ter dúvida quanto a isso, meus amados irmãos. Então esse é o primeiro assunto. Nós nos santificamos quando recebemos a palavra, quando nos convertemos. Mas tem um segundo assunto, eu disse que seriam dois. O segundo assunto, meus amados irmãos, está vinculado ao tema da santificação, que é a segunda vinda de Cristo. Olha, nós iniciamos a vida cristã nos santificando, e se Deus permitir, vamos encerrar a nossa vida cristã aqui para adentrarmos a vida celestial também com um processo de santificação, que vai se dar na segunda vinda de Cristo. Então este preparo para essa segunda vinda de Cristo é abordado por Paulo como uma manifestação que se dá em nosso interior, no nosso coração, num coração que confirma a santidade dia após dia, por não haver nenhuma culpa diante de Deus. Mas pastor Reinaldo, como que é isso? Vamos lá no capítulo 3, o último versículo do capítulo 3. Olha o que o texto sagrado, inspirado, palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos. A fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Amém. Um coração, meus irmãos, confirmado em santidade, é essencial. É essencial para a nossa vida aqui. É essencial para a igreja de Deus. É essencial para o nosso testemunho. Mas é essencial para a volta de Cristo também. Já que é o dia do Senhor. Ou seja, a segunda vinda de Jesus aqui para buscar os seus. Exige vigilância em todas as áreas e em todos os aspectos da nossa vida. Veja o que Paulo declara, meus irmãos, no capítulo 5, o versículo de número 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Todas as dimensões, todos os aspectos da nossa vida, tudo o que diz respeito a nós, precisam ser apresentados ao Deus de paz para que Ele nos santifique. A gente não dá conta disso. É Deus que faz em nós. E o texto prossegue, o vosso espírito. Aí ele fala da integralidade humana aí, olha. O ser humano no seu todo. Aí ele cita lá, ó, né? Espírito, alma e corpo. Tudo da nossa vida. Todo o nosso ser, a totalidade daquilo que nós somos. Então, meus amados irmãos, para entendermos essa argumentação de Paulo, nós podemos recorrer a um texto que também é uma narrativa a respeito da igreja de Tessalônica, lá em Atos capítulo 17, o versículo 3. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir e acompanhar o texto, capítulo 17, versículo 3. Essa narrativa é muito importante, mas olha aqui o que Paulo está dizendo. Atos, capítulo 17, o versículo 3. Só lendo esse versículo, porque o ideal seria ler os dois antes, mas por uma questão de tempo, ó, expondo e demonstrando ter sido necessário que o
Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Ou seja, meus amados irmãos, a clareza desse anúncio, a clareza quanto ao retorno, à volta de Cristo. Então Paulo está deixando claro que é aquele que foi anunciado, o Cristo de Deus, aqui viveu neste mundo, foi morto, ressuscitou e vivo está nos céus, e um dia ele vai voltar. Amém. Este que foi anunciado, Jesus, ele voltará uma segunda vez para buscar os seus. Porém, aqui em Tessalonicenses, voltando à carta, Paulo diz, olha, ele vai buscar. Só que tem um detalhe fundamental. O dia, a hora, ninguém sabe. Daí a necessidade, daí a importância do processo de santificação. Ninguém sabe o dia. Aí Paulo então começa a descrever lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, exatamente esse assunto, esse segundo assunto, que é a volta de Cristo. Em outros termos, meus amados irmãos, é importante que mantenhamos a vigilância no tocante à salvação. A aceitação das boas novas do Evangelho é conversão. É mudança de vida. E é o primeiro passo para que nós iniciemos o nosso processo de santificação. Todo crente verdadeiro, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passa por isso. Daí essa importância de sermos mantidos nesse processo. Mas esse processo de santificação, meus irmãos, ele não se encerra lá. Ele precisa ser mantido durante toda a nossa vida, até quando Cristo voltar. Então Paulo deixa claro, meus irmãos, a igreja de Tessalônica, que aqueles irmãos se converteram e tiveram uma vida mudada, porque fizeram uma ruptura com o estilo de vida dos gentios, um estilo de vida anterior. E essa mudança se dá com aquilo que Paulo coloca lá no capítulo 1, eles deixaram seus ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Está lá no capítulo 1, versículo 9. E essa expressão, meus irmãos, que está no capítulo 1, versículo 9, essa expressão, olha, o texto prossegue assim, ó. E como, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes. Essa expressão é muito importante. Servirdes. Servir a Deus. Essa expressão é tão importante que ela elucida, meus irmãos, a ideia de santidade, de santificação trabalhada por Paulo. Qual que é o eixo central, então, desse servirdes relacionado à santificação? É que a santificação é uma separação, uma dupla separação. Ou seja, esse processo de santificação, como dito, meus irmãos, envolve uma dupla separação. Eu quero terminar enfatizando exatamente isso aqui, rapidamente. O processo de santificação, para a gente aprender, envolve uma dupla separação. Como assim? A santificação é ser separado de algo ou de alguma coisa. Ok? Ser separado numa segunda perspectiva, eu separo na primeira de algo ou alguém, de alguma coisa. Mas eu separo na segunda perspectiva para alguém que tem algo especial a nos oferecer. Então há uma ruptura com a vida anterior, mas uma abertura, um horizonte aberto para algo que é muito melhor do que aquilo que a gente tinha antes. Então aqui, para os irmãos entenderem, essa dupla separação é ser separado de algo ou de alguma coisa, e ser separado para alguém. Nesse caso, o Deus que é santo.
Esse Deus que também tem algo especial para cada um de nós, que é a própria obra santa do Senhor, porque Ele é puro, imaculado e absolutamente santo, e Ele exige de nós santidade. Meus amados irmãos, em outras palavras, só pode servir ao Deus vivo e verdadeiro quem está em processo contínuo de santificação, que é separar-se de algo, de alguma coisa que é pecaminosa, que contamina, que é impura, mas também separar-se para alguém em algo muito especial. Então, a primeira ideia de santificação é isto: ter sido separado de algo ou de alguma coisa que desagrada a Deus. Ruptura com algo que é impuro, sujo, contaminado, pecaminoso. Por isso que ele frisa no capítulo 1, versículo 9: deixar os ídolos. E a segunda ideia, para finalizar, tem o sentido de ser e estar separado para alguém e para alguma coisa. Ser e estar separado para o uso especial de alguém. Nesse caso, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Meus irmãos, terminando, a santificação, por ser um chamado de Deus, é o melhor convite que nós recebemos na vida. E por isso, não pode ser uma temática, meus irmãos, episódica, que a gente pensa, que a gente reflete, que a gente coloca em prática uma vez na vida, outra na morte. Não é isso. A temática da santificação não pode ser episódica na nossa vida. Não pode ser sem sentido para nós. Não pode ser sem sentido para você que é cristão, que é filho de Deus, que é crente e que vive em Cristo Jesus, que está firmado na fé, que é comprometido com a igreja e está empenhado o tempo todo em agradar a Deus. Nesse sentido, meus amados irmãos, para Paulo, à luz de Tessalonicenses, a santificação deve ser uma característica do nosso viver diário. Mas um viver diário, meus irmãos, que conecta, que relaciona, que vincula santidade ao amor, à convivência e à comunhão. Que Deus, então, nos abençoe. Amém. E que nos separemos cada vez mais para o nosso Deus, que é vivo e que é verdadeiro. Amém.